Olá, graça e paz, que o Senhor abençoe sua vida em nome de Jesus. Sou o pastor licenciado Danilo Leite, da Igreja Presbiteriana Betel de Contagem. Os irmãos, desculpem um pouco aí, às vezes a fala minha vai estar um pouco estranha, porque eu fiz a extração de uns dentes para me colocar aparelho, então estou um pouco estranho. Mas os irmãos se sintam aí tocados, que o estudo de hoje abençoe sua vida. Estamos aqui com o pastor Léo, que também vai se apresentar. Pode ficar à vontade, meu filho. Boa noite, queridos, graça e paz. Para você que nos assiste nesse momento, é um prazer muito grande poder refletirmos um pouco mais sobre a palavra do Senhor, sobre temas bíblicos e teológicos. Sou o pastor Leonardo Miranda, da Igreja Batista em Cristo, na região do Barreiro. Fui convidado pelo reverendo Danilo, e é um prazer muito grande poder estar aqui, como eu disse, refletindo um pouco mais, querido. Amém. Bom, nós, na última semana, nós falamos sobre a questão da oração. E continuando agora falando sobre a oração, nós vamos partir do pressuposto da nossa união com Cristo. Como que a nossa união com Cristo transforma a nossa oração ou muda a nossa forma de ver? Eu coloquei aqui como primeiro ponto, pastor Léo, todos nós, para a gente entender essa nossa ligação com Cristo Jesus, nós precisamos entender primeiro a nossa árvore genealógica humana. Todos nós somos seres humanos caídos. Como que a gente consegue explicar isso de uma maneira mais fácil para que as pessoas possam entender a real natureza humana? Bom, de acordo com a Bíblia, aí a gente tem que voltar lá no início, o livro de Gênesis relata a criação do ser humano. O capítulo 2 e 3 especificamente vai relatar então que Deus cria o homem, coloca esse homem no jardim para lavrar e cuidar, estabelece regras específicas, mostra que ele não pode comer de um fruto, que é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e logo depois ele vai criar a mulher, já com essas regras estabelecidas, e a seguir vem a tentação, vem um momento em que a serpente vai propor para esse casal que se eles comessem, eles se tornariam como Deus. Eles, por sua vez, comem desse fruto, desobedecem, quebram essa aliança, quebram esse pacto com Deus, e com isso um poder espiritual chamado pecado entra na humanidade. Adão e Eva, eles eram os representantes federais da raça. A raça surge a partir deles. Uma vez que surge a partir deles, então, todo ser humano, consequentemente, vai nascer em pecado. E essa é a razão pela qual pastores, evangelistas, professores de escola bíblica, pregadores em geral, você vai sempre ouvir falar desse ensinamento de que todos os seres humanos são pecadores. Eles não são assim só por causa dos atos que cometem, é o contrário. Em sua natureza eles foram contaminados pelo pecado, e a consequência disso é que são os atos que eles cometem atualmente, são os atos que você comete, que eu cometo, os atos ilícitos, os atos considerados, então, à luz da palavra de Deus, pecado. Então, esse é o primeiro entendimento que a gente precisa ter. Não tem como falar da união com Cristo sem entender a necessidade dessa união. Essa necessidade se dá porque todo ser humano se encontra em estado de pecado, estado espiritual de pecado, por causa da situação de Adão e Eva, da queda que eles tiveram ao comer do fruto que eles foram proibidos de comer. E só para a gente poder ir pensando e pincelando mais para fundo, será que essa questão também ela não seria não somente uma questão espiritual, mas quando até a gente estava discutindo um pouco para trás, como Cristo Jesus, esse novo Adão, nós fomos criados seres humanos, e na nossa própria criação, apesar de Deus ter nos criado perfeito, mas Ele também nos criou com a capacidade de pecar. Não que Deus ele tenha nos criado para o pecado, não é isso. Mas Deus deixou nato no ser humano, e até algumas pessoas vão discutir que foi o único momento em que o ser humano foi verdadeiramente livre. E o ser humano, então, quando ele é criado por Deus, ele tem essa capacidade de pecar, ele pode pecar. E quando a gente entende essa possibilidade dessa carnalidade humana, de ser corrompido pelo pecado, de conseguir ser fantasiado por ele, por isso que Satanás, ele primeiro persuade o homem, chega e fala assim, olha, você pode ser como Deus, na verdade você não irá morrer, e ele começa a persuadir o homem pela sua fraqueza ainda, ele é dominado por esse sentimento de se tornar igual a Deus, e o homem peca.
Então, quando o homem ele peca nessa natureza carnal dele, aí a gente precisa entender, e por isso que eu falo assim, Jesus ele veio não por brincadeira, mas ele precisava vir para resgatar esse homem e ser o primeiro de uma nova espécie, para que esse homem que foi caído, para que essa espécie que foi caída, agora criada por Deus, ela tenha novamente a possibilidade de ser religada por Deus, né? Como você disse, é uma questão espiritual, mas eu também creio que seja uma questão carnal, apesar de como foi criado bom e tudo que Deus criou foi perfeito, mas quando estivermos novamente com Cristo, haverá a necessidade de nós termos o nosso corpo transformado, né, nessa nova união com Cristo, para a gente poder entender melhor. Então, é o fato interessante, até para a gente poder entender, e o pastor ele estudou muito bem para nós, somos caídos, falhos por natureza, e por que nós precisamos entender a nossa união com Cristo? Em primeiro lugar, na nossa oração, meus queridos, nós já estamos fadados à queda. Nós nascemos em pecado e, por natureza, somos impossibilitados de orar a Deus. Deus não ouve a nossa oração. Essa é a mais pura verdade, porque o pecado houve uma separação entre Deus e o homem. Por isso que no jardim do Éden, a primeira coisa que há é a promessa de uma nova religação com Deus. Da semente da mulher virá aquele que fará com que vocês retornem a esse lugar de novo. Então você já tem uma promessa. E eu acho interessante, e até trazendo um pouco para fundo, pastor, essa questão, e eu vou até estar pregando sobre isso esse domingo agora, dessas novas revelações, né? Você nunca teve uma revelação nova nas Escrituras. Toda a revelação da Escritura foi baseada em uma revelação já feita pelo próprio Deus. Então, a vinda de Cristo, ela já foi dada no próprio Éden, e no próprio Éden já foi estabelecido ao homem que ele seria religado novamente com Deus. Só para... Pode ir. Sim, é interessante perceber que quando a gente comenta sobre a questão de um problema espiritual, nós não estamos sendo ingênuos de acreditar que há uma espécie de dualidade em que aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia não é, de repente, contaminado pelo pecado. Pelo contrário, se nós, como pecadores já por nascimento, assumimos uma visão que não seja cristã do mundo, uma forma de interpretá-lo, então o trabalho, as relações familiares, o nosso entendimento sobre a política, sobre a economia, sobre a educação, sobre a própria família, sobre nós mesmos, sofrerá alguma distorção, sofrerá algum equívoco interpretativo no modo como vemos por causa do pecado. Então, somente quando entendemos a profundidade desse tipo de distorção provocada pelo pecado, é que a gente entende a necessidade, então, de sermos resgatados por Cristo. Uma vez, então, que falamos agora desse resgate e dessa necessidade que nós temos, quando o pastor comenta sobre Deus não ouvir a nossa oração enquanto estamos em estado de pecado, eu diria que a coisa é até pior, porque quem está em estado de rebeldia contra Deus nem mesmo tem a motivação de orar, nem mesmo tem a motivação de buscar ao Senhor. Ele tem um coração corrompido de tal maneira que ele não acredita em Deus. E para aquele que acredita, ele acredita também de uma forma distorcida, como se Deus ficasse lá longe, numa espécie de um outro país ou de um outro universo, e que Deus fica só vendo as coisas aqui, e que o ser humano, então, no uso da sua liberdade, faz aquilo que ele quiser, e quem sabe, diante de algum gesto bom, de algum ato de generosidade, Deus quebre o galho dele, fazendo alguma coisa por ele, mas ele mesmo não tem esse tipo de comunhão, esse tipo de relação com Deus. É possível, adiantando aqui já, né, com base no que nós conversávamos, é possível que alguém diga, mas eu tive a experiência, eu não sou cristão, eu não vou à igreja, mas eu tive a experiência de buscar a Deus e eu tive uma resposta. O nome disso na teologia é graça comum. O que nós chamamos de graça comum é a ação misericordiosa de Deus sobre a humanidade, sobre aqueles que ainda não foram regenerados, concedendo-lhes algumas bênçãos, mas no final tudo isso vai virar testemunho contra essa pessoa no dia do juízo. Porque Deus vai virar para a pessoa e dizer, olha, eu te dei isso, te dei aquilo outro, e você não me quis, você não me buscou.
E querendo ou não, e a gente entrando no assunto, achei até bastante interessante a sua ideia. E aí nós podemos dividir a graça comum até mesmo em dois aspectos. Porque você tem a graça comum, onde Deus faz chover sobre justos e injustos, e mesmo em um estado de pecado, Deus também vê a bondade do homem. No entanto, quando Pedro vai na casa do Cornélio, ele fala assim, olha, Deus viu suas boas ações e me enviou aqui para poder pregar o evangelho. Então, de uma certa forma, nós podemos entender, mas ali também se trata de um eleito de Deus, né? Mas mesmo fora da regeneração, as suas boas ações ainda eram vistas por Deus. Agora, há aquele caso também, como o pastor bem disse, que eu até estava me referindo, que é a questão também do próprio engano mesmo, o reforço do engano. Por exemplo, uma pessoa que é idólatra, porque não é fé por fé. Aí, às vezes, a gente tem a ideia de achar assim, olha, oração é fé. Fé em quê? Né, meu querido? Em quem? Isso é importante, meu querido. Em quem você tem fé? Isso vai motivar toda a sua oração. E, às vezes, a gente fala assim, mas o fulano de tal que vai naquela igreja, ou que vai naquele tal lugar, ele ora muito, ele tem uma fé fervorosa, mas em qual Jesus ele acredita? Qual Cristo que ele crê? Será que ele crê em um Cristo feito à própria imagem, à própria escultura dele mesmo? Será que ele pinta uma imagem de um Jesus inexistente? É esse Jesus que ele adora? Nós precisamos olhar isso. Porque a oração eficaz é o Jesus Cristo revelado nas Escrituras, e não o Jesus revelado no meu coração. E muitas das vezes, quando nós fazemos orações que são possíveis para o engano, nós fazemos uma oração a um Cristo pintado à nossa própria imagem. Essa oração é atendida pelo próprio engano do nosso coração e nos cega cada vez mais para o próprio Deus. É por isso que Jesus, quando ele vai, os discípulos vão questioná-lo, fala, Senhor, mas por que o Senhor prega em parábolas? Simples. Porque eu quero falar e quero que eles não me entendam. Quero que eles vejam, mas não consigo entender o que está acontecendo. É para o engano e é para a própria perdição. Então, a gente pode perceber a oração nesses dois aspectos. A graça comum, onde, como o pastor bem disse, Deus atende a necessidade do ímpio, mesmo que isso depois vai ser juízo para ele mesmo. E você tem essa outra questão de que é uma oração feita para o próprio engano do ser humano. O pastor consegue entender mais ou menos aqui? Perfeitamente. O próprio texto bíblico também vai falar, no contexto do engano, sobre os falsos mestres que seriam capazes de operar, inclusive, milagres, seriam capazes de operar sinais, prodígios, para, se possível, tentar enganar até os próprios eleitos. É claro que não vai ser possível enganar, mas é no sentido de mostrar qual de fato é a intenção do falso mestre, a intenção das falsas revelações, das falsas profecias. E é essa a razão, então, né, a questão de entendermos que um dia estivemos afastados e por meio de Cristo, agora pertencemos ao Senhor e pertencemos ao seu corpo, que é a igreja, que nós devemos refletir se a posição do cristão no corpo de Cristo interfere do ponto de vista negativo ou positivo nas suas orações. Agora, só dando uma voltada aqui também, que eu achei muito interessante a sua fala, e linkando a sua fala da semana passada, se não tivéssemos os falsos profetas, Jesus seria mentiroso, porque ele disse que eles viriam. E se esses falsos profetas não fizessem milagres, Jesus também seria mentiroso. Então, acaba que é um gancho, naquilo que você falou na semana passada, é um gancho para que a gente possa entender como que a oração do cristão, ou a nossa oração deve ser muito bem preservada ao Cristo das Escrituras. Porque os falsos profetas estão aí, eles estão operando milagres, esses milagres não são brincadeira. É lógico que dá muito charlatanismo, isso aí é óbvio que tem, mas existem milagres verdadeiros, vindo desse tipo de gente. Agora, e já partindo para o segundo ponto, antes da gente entrar nisso um pouquinho, Léo, a nossa união com Cristo, ela está relacionada com o fato de sermos retirados da árvore genealógica de Adão, e somos enxertados agora nesse Cristo ressuscitado, né? Como que a gente consegue enxergar da melhor maneira possível, pastor, essa ideia de sairmos dessa árvore genealógica, porque agora éramos caídos e somos caídos em Adão, somos salvos e eleitos em Cristo, e somos enxertados agora em Cristo Jesus, nessa nova espécie, Cristo Jesus, não, esse homem que nasceu, esse Deus ressuscitado, encarnado, esse Deus encarnado que ressuscitou, está no céu,
e reina sobre todas as coisas, é o primeiro de uma nova espécie. Como que a gente pode... Bom, do ponto de vista bíblico, nós aprendemos a respeito da união mística com Cristo. A união mística com Cristo, a definição dela é de que os cristãos são unidos de modo místico e vital com Jesus, de modo que ele permanece nos cristãos e eles permanecem nele. Jesus é o representante dos cristãos diante do Pai, especialmente em sua morte e ressurreição. Então, o ensino bíblico sobre a ordem da salvação, por exemplo, nós vamos aprender que, primeiro, a pessoa é convencida pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Então, ela responde positivamente a esse chamado eficaz, ela entrega a sua vida para Cristo. Naquele momento, ela recebe a regeneração, ela nasce de novo, e ao nascer de novo, ela recebe automaticamente a justificação, que é um decreto externo, vindo da parte de Deus, de que todos os pecados, passados, presentes e futuros, na vida dessa pessoa, estão perdoados por causa da obra de Cristo. Finalmente, então, ela dá a sequência, né, por meio da santificação, que é quando ela responde também positivamente a esse chamado diário de andar em comunhão com Deus. Mas, do ponto de vista prático, como é possível saber isso? Pelo fruto. Um cristão genuíno, alguém que é regenerado, alguém que foi convertido ao Senhor Jesus, dá frutos de arrependimento e de conversão. E eu acho engraçado, é por isso que, quando a gente olha, por exemplo, para os arminianos, eles não conseguem entender. O grande argumento do arminiano é: se eu sou salvo, uma vez salvo, sempre serei salvo, então quer dizer que eu posso viver da maneira que eu quiser e mesmo assim serei salvo? É porque ele não consegue olhar para a Escritura. É por isso que nós vamos ter aí Lutero, que era muito áspero nas palavras, né? Xingava literalmente, ele era muito áspero mesmo com as palavras. E a gente toma um pouco cuidado, porque os arminianos também são nossos irmãos em Cristo, salvos em Jesus, eleitos por Ele, mas com a compreensão mais branda da própria Escritura. E o arminiano ele não consegue entender que quando somos eleitos em Cristo e somos enxertados em Jesus e começamos a fazer parte do corpo de Cristo, aí nós nos tornamos, como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Há um elo, há uma ligação, e querendo ou não, essa nova ligação com Jesus, e pelos frutos do Espírito Santo, sem força, sem nada, não é por violência, não, mas naturalmente o Espírito Santo vai me santificando a cada dia, vai purificando os meus passos a cada dia. E eu até vou voltar um pouquinho para trás na questão da oração. Será que alguém que foi regenerado por Jesus, né, você estava discutindo, pastor, que quem não ora é porque ele é desprezado por Deus, literalmente, isso é verdade. Nós só nos achegamos a Deus porque Deus quer se relacionar conosco e Ele nos chama à oração. A própria oração é um fruto. A própria oração é um fruto. Então, quando a gente leva em consideração que essa obra de Jesus em nós, nos enxertando na videira verdadeira, que é Ele mesmo, e gerando em nós não só conversão, mas a santificação, esse fruto, ou dentre os vários frutos, né, dentre as várias mudanças que acontecem na nossa vida, é despertado em nós o desejo de orar. É despertada em nós fé, isso é uma confiança que nós não tínhamos, por obra do próprio Espírito, de que Deus existe e é galardoador daqueles que o buscam, conforme Hebreus capítulo 11, verso 6 ensina. Então, quando a gente fala que é galardoador, isto é, recompensador, não é no sentido de que a gente deve ficar buscando coisas da ambição egoísta do nosso coração, da ambição desmedida do nosso coração. É galardoador dos que o buscam nesse sentido de que eu não apenas creio que Deus existe, mas eu tenho uma necessidade de falar com Ele, ora agradecendo por tudo que Ele me dá, ora apresentando as minhas necessidades diante dEle, ora orando em favor das outras pessoas, intercedendo. Então, eu até ouso adiantar um pouquinho que a nossa posição no corpo de Cristo tem tudo a ver com a nossa oração, não do ponto de vista ministerial, que é o que a gente vai entrar daqui a pouco.
Não como se de repente Deus ouvisse mais a oração do pastor do que de um leigo, ou de um professor de escola bíblica do que de um aluno. Não é isso. Mas a nossa posição tem tudo a ver no sentido de sermos filhos de Deus e servos de Cristo. Se não nos encontrarmos nessa condição, a não ser que por graça comum Deus excessivamente, por exceção, melhor dizendo, resolva atender a oração, a regra geral é que essa pessoa não terá comunhão com Deus. É necessário que ela passe por Cristo. Lembre-se nos lembremos do encontro que Jesus teve com Nicodemos. Quando Nicodemos diz, olha, Rabi, eu sei que Deus enviou o Senhor para falar conosco. Nicodemos era um sujeito estudado, e ele até era religioso, mas ele tinha um entendimento completamente equivocado sobre Jesus. Na cabeça dele, Jesus era só mais um mestre. Jesus já chega de cara para Nicodemos e desconstrói toda a imagem que ele tinha de boas obras. Vira para ele e fala, é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. E aí como é que ele faz esse desfecho desse bate-papo? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem precisa ser levantado. Então, é pré-requisito universal que a pessoa precisa passar pela conversão a Cristo para que ela se torne filho de Deus e tenha suas orações respondidas. Isso. E até mesmo o próprio desejo em si de orar a Deus, Porque todo ser humano tem um instinto religioso dentro do coração. Você vai pegar qualquer tipo de entidade, qualquer tipo de lugar, é quase impossível você achar uma comunidade 100% ateia. Hoje nós estamos criando isso aí, mas toda a cultura humana ela é baseada em religião e sempre foi. Você tem pessoas no meio que acaba que poderia-se dizer que anomalias. Sim. São anomalias da sociedade, pessoas que são ateias, Porque todo ser humano dentro de si ele tem um instinto religioso. Até o cara que se diz ateu, um momento da vida ele diz, Deus tem misericórdia de mim. Ele apela para Deus, porque não tem como, Mas quando nós vamos falar da nossa oração com Cristo Jesus, de ver Jesus como Rei, como Messias, isso não é para qualquer um. Aí vem a chave da questão. Para aqueles que estão nos assistindo agora, nós devemos olhar para a nossa eleição e trabalhar na nossa eleição. E pelo fruto você conhece a árvore. E até um alerta para você que está em casa, meu querido, se você não sente o desejo de orar e não sente o desejo de buscar a Deus, avalie o seu coração, veja onde você está errando, porque você está experimentando do desprezo de Deus. Essa é a mais pura verdade. E às vezes Deus despreza também o seu povo. Nós vemos não é diariamente, mas nós vemos nas Escrituras, Deus virando para o povo, eu rejeitei as suas orações. Eu me esquivei de vocês, eu não quero ouvir. E isso também é uma didática. E quão ruim é para o ser humano, meu querido, ele não ter o coração dele ardente para a oração. E às vezes a gente tende a achar e tratar a oração como se ela fosse um peso. Mas na verdade a oração, ela é a parte vital do ser humano no seu relacionamento com Cristo. Se estamos ligados com Jesus, se somos um com Ele, se saímos da árvore genealógica de Adão, que é uma árvore pecaminosa, e começamos a ser enxertados em Cristo Jesus, a primeira coisa que tem que vir no nosso coração é o desejo de se comunicar com Ele. Se eu não sinto o desejo de comunicar com aquele que me salvou, e é por isso que eu acho interessante que Jesus vai dizer o seguinte, olha, eu não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigos. Nós somos literalmente amigos de Deus, e amigo dialoga um com o outro. Não há amizade sem diálogo, não há amizade sem convívio. Então, meu querido, se você não sente o desejo de orar, isso aqui vai uma parte bem pastoral. Busque refletir no seu coração e busque o Senhor, para que Ele coloque, porque vem de Deus tanto querer como efetuar, para que Deus enxerte em você o desejo da oração, porque é vital para aquele que está ligado com Cristo Jesus, sentir o desejo e a necessidade de orar. Agora, partindo, pastor, e até a gente agora vai poder também entrar nessa questão da nossa oração, aí eu não sei se entraria no quarto ou no terceiro ponto, nós somos ligados nessa união com Cristo Jesus através da fé.
Porque, querendo ou não, aí é o que a gente estava conversando. Quando Jesus voltar, há uma necessidade do ser humano ser transformado. E nós seremos transformados e teremos um corpo glorificado. É onde eu creio que o ser humano deixará de ser um simples ser humano, nós seremos uma nova espécie, assim como Cristo é hoje. Cristo já é o primeiro de sua espécie. Ele já ressuscitou, ele já reina, ele já governa sobre todas as coisas. Agora, quando nós ressuscitarmos, nós deixaremos esse elo de Adão por completo, e nós seremos unicamente como Cristo é. Ele é o primeiro, ele é o primogênito de uma nova criatura, ele é o primogênito de toda a raça humana. E aí, mas hoje, ainda como homens carnais e como parte da genealogia de Adão, nós somos ligados a Cristo por intermédio da nossa fé. E é por isso que quando a gente vai olhar para a Escritura nunca nos apontou, meus queridos, para povos distintos. Todos nós, e nós conseguimos entender hoje, pela revelação como um todo, que o verdadeiro Israel de Deus são os descendentes de Abraão pela fé. E nós somos hoje esse novo Israel, esse novo povo, essa nova raça, e que Deus, desde a eternidade, sempre planejou que fosse. E nós somos ligados em Cristo Jesus pela fé de Abraão. Então, pela fé de Abraão, nós somos religados com Cristo Jesus, fazemos parte desse novo Israel de Deus, somos povo eleito, raça eleita de Deus, por causa da fé. Então, é pela fé que nós somos unidos a Cristo Jesus. Então, como que a gente pode entender, pastor, essa ideia de que, essa união que nós temos pela fé? Bom, então, trabalhando alguns pressupostos. Quando o pastor comenta sobre sermos carnais, né, sermos carnais do ponto de vista de que o pecado, nós ainda lutamos contra a influência do pecado. É nesse sentido. Porque a ressurreição ela é do corpo mesmo. A alma não ressuscita, o que ressuscita é corpo. Então, da mesma maneira que Jesus ressuscitou, nós também experimentaremos uma ressurreição. E quando é dito, então, né, que nós, de fato, seremos de forma plena como Cristo é, isso é uma promessa que está lá em Efésios, em capítulo 4, a partir do verso 11, que fala sobre o estabelecimento dos ministros no meio do povo de Deus, justamente com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos, para que possamos, no futuro, quando o reino de Deus se manifestar de forma plena, a gente alcance a perfeita varonilidade de Cristo, né, como algumas versões trazem. Isto é, que a gente seja perfeito como Cristo é perfeito. Então não significa que nós nos tornaremos deuses, não é isso. O ser como Cristo é nesse sentido de não existir mais pecado em nós. Dito isso, resolvida essa questão, esclarecido isso, então agora a questão do ato de sermos ligados a Cristo, é muito importante considerar que até a própria fé que nós recebemos para crer que Deus existe, é algo que o Espírito gera em nós lá atrás, quando Ele está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando eu digo aqui que a união com Cristo significa que nós somos unidos de forma vital, é no sentido de que toda a nossa vida, não apenas o fôlego de vida, mas toda a vida espiritual que há em nós, toda a certeza de salvação, toda essa operosidade do Espírito, a partir do momento que Ele passa a habitar em nós, quem concede isso é Jesus. E aí, da mesma maneira, a definição da união mística vai dizer que Jesus é o representante dos cristãos diante do Pai. Isso significa que, para tudo que vamos fazer o tempo todo, o nosso intercessor é Cristo. Imagine um par de óculos, as lentes do óculos. Então, de repente, você precisa enxergar fazendo uso daquela lente para que você não enxergue borrado, embaçado, alguma coisa nesse sentido. Então, é como se em nós existisse o borrão do pecado, a sujeira do pecado, o embaço ou o embaraço provocado pelo pecado, e o Pai olha para nós através de Jesus.
Então é como se Jesus fosse essa lente, de modo que eu sou aceito, o Danilo é aceito, outros cristãos e cristãs por todo o mundo são aceitos, no caso, não é, aqueles que foram regenerados por Cristo, porque Deus atribui a nós perdão dos pecados e atribui a nós uma condição de comunhão que ele só tinha com Jesus. É por causa da pureza de Jesus que é imputada, que é colocada sobre nós, que nós então somos aceitos pelo Pai. Então dizer que eu tenho esse vínculo pela fé é dizer que eu confio nessa obra de Jesus e, por conseguinte, eu também confio no modo como o Pai está me olhando por intermédio de Jesus. Então, se o Pai olha para Jesus como uma figura pura, santa, boa, generosa, o Pai olha dessa forma para mim, porque Jesus se interpõe, se coloca entre ele e eu. Então, ligado pela fé nesse sentido, porque do contrário, alguém pode começar a pensar que ele pode ter algum mérito, alguma credibilidade, falar assim, pela minha fé, como a gente vê algumas denominações falando, a pessoa dá um testemunho fuleiro lá, e tem gente que acredita, e o outro virou e falou assim, a tua fé te salvou. Papo furado. A fé dele nunca serviria para salvá-lo, porque nem fé em Deus o pecado permitiria que ele tivesse. Quem gerou essa fé nele foi o próprio Espírito. E até voltando ao assunto de Nicodemos, quando Nicodemos, Jesus vai falar sobre essa questão, Jesus vai falar que o Espírito Santo ele é como um vento. Nós não temos controle nem domínio, ele vai para onde quer, pousa em quem quer, faz o trabalho regenerador em quem ele quer. Mostrando para Nicodemos que não eram as boas ações, não é fé na minha ação. A fé, ela parte no nascimento que eu tenho, não em mim, mas no nascimento que vem do alto. Isso que é interessante, porque nascimento ali em Nicodemos não é um nascer da carne em si, mas é um nascer do alto, é algo que vem de cima para baixo. Não é a procriação dos pais, é a geração de nova vida que o Espírito concede, conforme o verso 6. Exatamente. Então, assim, isso é importante entender, e aí a fé começa a trabalhar em nós agora, mostrando para nós que a nossa oração, e isso aí é fundamental, importância, a nossa oração ela nunca será aceita por aquilo que somos. É por isso que você pode confiar na sua oração, como nós falamos semana passada, que ela será respondida por Deus. Seja não, ou seja sim, ou espere mais um pouco, mas ela será atendida. E essa oração ela tem uma garantia de resposta, não porque eu, Danilo, não porque o pastor Léo aqui, somos pessoas acima da média, não, mas é por causa unicamente de Cristo Jesus. Você só pode ter a fé, meu querido, e você na sua casa, que nós vamos entrar nisso daqui a pouco, de que a sua oração é atendida não por quem você é, mas por causa da obra de Cristo Jesus. E o grande problema é quando as pessoas começam a mudar essa fé e trazer essa fé para elas mesmas. É por isso que a fé deixa de ser fé em Cristo e passa a se tornar fé na fé, e essa fé se torna engano. Uma fé idolatra. Idolatra. É onde eu idolatro a mim mesmo. Onde eu sou o objeto da minha própria adoração. Onde eu me olho no espelho e falo, eu sou bom. No entanto, meus queridos, isso é tão problemático. Eu estava discutindo isso com um colega meu lá em casa. Eu não sei se foi com o G, se foi com o Thales. Porque se Jesus viesse hoje, creio eu que muitas pessoas religiosas crucificariam Jesus e diriam, eu sou muito melhor cristão do que você. Porque as pessoas estão em uma autoconfiança tão grande em si mesmas, em suas orações, e uma idolatria pessoal tão grande, que ele esquece de que a nossa vida é pautada em Cristo Jesus e não em nós. Jesus é a fonte da nossa vida, e não nós mesmos. Isso é fundamental entender. O Paul Washer tem até um comentário, né, que ele diz que se você entrar numa comunidade e perceber ali um falso mestre, e perceber um falso evangelho, e muitas pessoas ali dentro sendo enganadas, já é o juízo de Deus sobre aquelas pessoas e sobre o falso mestre. Permitir que elas chafurdem no próprio pecado, no próprio egoísmo, na própria ambição, no próprio desejo desmedido de ter coisas e querer coisas, ao invés de querer o próprio Deus. E você vê como que é decadente isso, né? E a gente parte aqui agora por 4 pontos, que aí a gente vai começar a entrar bem nessa área mais prática. Então, por essa união, nós somos aceitos pelo Pai, nessa união em Cristo Jesus.
E é por isso que, por essa ligação que temos com Cristo, a nossa oração é baseada e feita em o nome de Jesus. Então agora nós vamos começar a quebrar, porque como a gente estava discutindo, o Léo já veio muito preocupado com isso, ele falou comigo, ó, nós não podemos esquecer de que não existe essa ideia de oração de pastor, disso, daquilo, fundamental, isso é importantíssimo. Justamente porque a nossa oração ela é aceita em Cristo Jesus. É por isso que nós oramos em nome de Cristo. Perdão, não sei se é o efeito do remédio por causa do dente, mas... Então a nossa oração ela é só aceita por causa de Cristo Jesus. Então, pastor Léo, explica para nós um pouco por que o nosso irmão que está ali agora, ele pode ter a plena convicção de dobrar os seus joelhos e pedir perdão pelos seus pecados, clamar pela misericórdia de Deus pelos seus problemas e ser aceito da mesma maneira como se fosse eu ou qualquer um outro ministro orando por ele. Exclusivamente por causa da obra de Cristo, por causa do que o Senhor Jesus fez. Quando a gente fala sobre a oração no nome de Jesus, uma vez eu fui a um evento, eu fui convidado para dar uma palestra, eram 3 palestras. E o palestrante anterior, o professor Moisés Nadu, grande amigo, assim, um forte abraço, se ele estiver nos assistindo, ele citou uma frase de um outro teólogo que chamou muito a minha atenção. Ele diz o seguinte, que a maturidade na oração, ela acontece quando a gente chega naquele nível de, ao invés de nós o tempo todo ficarmos pedindo que Deus faça as coisas por nós, a gente consiga dizer amém para aquilo que é a vontade de Deus sobre a nossa vida. E isso me impactou muito, isso mexeu muito comigo, porque se a oração tem que ser feita no nome de Jesus, e eu posso ter a tranquilidade de ser aceito por causa da obra de Cristo, então não existe esse negócio de eu determino, não existe esse negócio de eu declaro, não existe esse negócio de eu decreto, não existe... como uma vez, saiu nas redes sociais aí um pastor dizendo que foi expulsar um demônio, ele usou o nome de Jesus, o demônio não queria sair, então ele se revoltou, se indignou, usou a fé dele e mandou o demônio sair, o demônio teve que sair. Não, gente, desculpa, isso é mentira, isso não é verdade. Qualquer um que tem um mínimo de conhecimento da Bíblia sabe que jamais um demônio sairia pela fé de um comedor de arroz com feijão lá, pecador, e o nome que tem todo o poder no céu e na terra, ele desobedeceria, que é o nome de Cristo. Então isso não tem fundamento. Esse é o pior tipo de blasfêmia. Eu vi esse vídeo, foi o pior tipo de blasfêmia que eu já vi na minha vida. Ele se titulou-se maior do que o próprio Cristo Jesus. Então, quer dizer, se não existe eu determino, se não existe eu decreto, por que oramos em nome de Jesus? Por causa de sua obra. Quando falamos assim, Pai, em nome de Jesus, isso, aquilo outro, é como se estivesse dizendo assim, Pai, observe o que o teu filho fez por mim, pelos meus irmãos, pela tua igreja, pelo teu povo, pelo teu propósito. E não por minha causa, mas pelo merecimento do teu próprio filho, com base naquilo que ele fez. Atende essa oração, Senhor. Atenda essa oração. O Senhor não vai estar atendendo por mim, porque eu não mereço. Mas pelo teu filho, ele merece que o Senhor atenda essa oração. Basicamente, fundamentalmente é isso. E claro, a gente não pode com isso transformar a palavra Jesus numa espécie de palavra mágica, igual Shazam. Em nome de Jesus, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo outro, em nome de Jesus. Não, não é assim. A Bíblia nos ensina na carta de Tiago que nós pedimos, nós oramos e pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Não. O que significa pedir mal? A ambição do nosso coração, aquilo que não vai glorificar Deus. Pedindo, usando ou não o nome de Jesus, Deus só vai nos dar quando Ele perceber, sondar o nosso coração e entender que Ele será glorificado com o nosso pedido. Aí a gente pode ter certeza disso. Porque o objetivo máximo de toda a vida cristã, seja na oração, seja na atitude, é a glorificação do nome do Pai. É por isso que Jesus, o tempo todo, ele fala, Pai, que o seu nome seja glorificado. Pai, que o teu nome seja glorificado. Eu vou para a cruz para que o seu nome seja glorificado. Tudo é para a glória do Pai.
Então, quando nós olhamos para a Escritura, agora até dei uma viajada aqui, pensando aqui em outras coisas, eu viajei aqui pensando nisso. E quando nós olhamos para essa questão da oração em nome de Cristo Jesus, em estarmos ligados com Ele, é importante a gente entendermos que nós devemos orar, e o Douglas Kelly vai trabalhar isso mais na frente, a nossa oração pessoal ela tem um valor muito grande. Nós não somos ouvidos porque a oração é do pastor, porque a oração é do bispo, porque a oração é disso, porque agora já não é só pastor, o pessoal já está querendo mais, né? Aí você já tem que ser pastor, aí pastor é pouco, você tem que ser bispo, bispo é pouco, você já tem que ser apóstolo, daqui a pouco já é pouco, daqui a pouco o povo está colocando aí a patriarca, e daqui a pouco semideus. Então vai evoluindo. Aposenta como quarta pessoa da Trindade. E aposenta como quarta pessoa da Trindade, exatamente. E a gente precisa entender que um fator importante, o Douglas Kelly vai trabalhar sobre isso, que é a ideia de nós orarmos uns pelos outros. E quando a Bíblia fala que a gente deve orar uns pelos outros, não é porque a nossa oração não é atendida, mas é um dever nosso orar uns pelos outros. E quando, por exemplo, você na sua casa pede ao seu vizinho cristão, um homem de Deus, que não é pastor, que não é ministro de louvor, que não é diácono, que não é presbítero, mas ele é um homem regenerado em Cristo Jesus, salvo em Cristo Jesus, a oração dele, meu querido, eu garanto para você, vai ter mais eficácia na sua vida do que talvez eu orando. Porque a gente tem essa ideia de que não, o pastor orou, é o pastor. Não, meu querido, o que vale é a oração feita em nome de Jesus e para a glória de Deus, sem vaidade. A oração do justo, né? Isso que a diz lá do justo. Na Epístola de Tiago. A oração do justo muito tem os seus efeitos. E quando falando de justo, não são pessoas que cometem justiça por mérito próprio, mas a oração do justo no sentido daqueles que foram justificados pela obra redentora, salvadora do Senhor Jesus. Então, é preciso terminar com isso. Por exemplo, a Bíblia ensina sobre o princípio regulador do culto. Então, o que você deve ter? Você deve ter cânticos, você deve ter orações, você deve ter exposição da palavra. Hoje em dia tem lugares que eles estão criando um quarto momento, que é fazer fila para o profeta ou para o pastor, para quem quer que seja, orar no fim do culto e passar ainda uma profecia para a pessoa. Por quê? Porque a pessoa não se deu satisfeita pela principal e verdadeira profecia, que é a Escritura. Ele abandona a Escritura? Abandona em razão da expectativa de receber uma profecia por aquela pessoa que vai orar por ele. E olha que interessante, porque quando nós olhamos para a Escritura, a oração do justo é eficaz. Mas quando nós olhamos para os pastores, para os profetas, Jesus olha para eles e diz, olha, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Lembrando que são os falsos mestres. Os falsos mestres, exatamente. E normalmente as pessoas que atraem para si esses grandes poderes, normalmente, em quase 100% dos casos, são falsos profetas. Porque ele tenta centralizar para ele, ele sendo o intermediador entre os homens e Cristo. Ele como nós estávamos conversando antes, o pastor Léo, ele falou sobre essa questão que nós temos dessa raiz. Eu achei muito interessante a fala do Léo, porque o pastor Léo falou que nós temos essa raiz católica. E nós olhamos, às vezes, para o padre como esse representante de Cristo nos homens, e a gente olha para o pastor da mesma maneira. Nós já temos alguém que nos leva a Cristo. Olha como que o ser humano, gente, é cheio de ideias criativas, né? Nós já temos um caminho que nos leva a Deus, que é Cristo Jesus. Agora o homem, pelo seu pecado, cria um novo caminho que leva a Cristo. Então, assim, um mediador entre nós e Cristo. E nós temos que tomar muito cuidado para a gente não fazer esse tipo de idolatria dentro da igreja. E muitas das vezes, meus queridos, e isso assim, é natural nosso, e agora a gente pega com uma questão muito prática, é muito natural. Às vezes o irmão, ele está passando por um problema, não sei se você já deparou com isso, pastor, e ele está precisando de oração, porque a gente precisa da oração dos outros, isso é uma carência nossa. E ele chega para o irmão e fala assim, cadê o pastor? Eu estou precisando de oração. E o presbítero ou o diácono fala assim, não, eu oro por você. Eu prefiro que o pastor ore. Como que se a oração do pastor ela tivesse aquele efeito mágico, né? A oração do pastor é que vai... Isso, e a gente precisa quebrar isso, esse estudo nosso, meu querido, de mostrar, se Deus já sabe por que orar, Douglas Kelly vai quebrar isso desde o início. Douglas Kelly vai começar mostrando para nós que no primeiro capítulo, que é a oração, nós só oramos porque a oração
é porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, somos seres pessoais, precisamos de nos comunicar com Deus, por isso nós precisamos orar. A oração é o ato de comunicarmos com o Senhor. O segundo capítulo, Douglas Kelly vai falar para nós que a oração é uma adoração ao Senhor. Então, não só a nossa oração, mas toda a nossa vida é um serviço de adoração a Deus. Quando nós olhamos agora para o quarto capítulo, nós já estamos começando a caminhar para essa ideia dessa unidade com o Senhor, estarmos unidos com Ele, o propósito da oração, como essa oração transforma a nossa vida. E agora no próximo capítulo também, Douglas Kelly vai falar como que a oração nossa transforma o outro. Como que nós podemos orar para que a vida do outro seja transformada? E qual que é a eficácia da oração do justo na vida do outro irmão? Né? Então isso é muito interessante. São quantas horas? Só para 8, já está quase já na hora de a gente terminar. Então a gente já até terminou também os 4 pontos também. Se quiser também, o pastor Léo, resumir essa última questão aí sobre a nossa oração, como tirando essa intermitência pastoral como o pastor abriu no início, quebrando essa lacuna dos intermediadores entre Deus e Cristo, porque só existe um intermediador entre Deus e os homens? O livro de Hebreus é muito claro, né? Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E o Martinho Lutero, a partir de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, que diz, vós sois sacerdócio real, nação eleita, povo escolhido de Deus, ele desenvolve então a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. O sacerdócio universal de todos os crentes quer dizer que o mesmo acesso que o pastor, que o missionário, que o professor de escola bíblica, que o profeta, que é aquele que exerce algum tipo de ministério, tem com Deus, você também tem. Aquele que foi regenerado pelo Senhor também tem. O cristão leigo, isto é, aquele que não exerce um ministério ativo, ele também tem. Então você não necessita da minha oração, ou da oração do pastor Danilo, ou de quem quer que seja, no sentido de achar que seremos mais ouvidos por Deus do que você. Você necessita da minha oração, bem como eu necessito da sua, porque é um princípio também estabelecido por Deus para a comunhão. A ideia de orarmos uns pelos outros é uma demonstração de amor, como nós vimos no encontro passado, no estudo passado. É um meio também, a minha oração ou a sua, pode ser um meio que Deus usa de uma forma indireta, né? Isto é, passando ali pelo ser humano, através do ser humano, para abençoar a vida de outra pessoa, para manifestar a sua misericórdia, a sua graça, a sua glória sobre a vida de outra pessoa. Agora, é nesse sentido que nós precisamos orar uns pelos outros. Agora, acreditar que uns têm orações mais poderosas, mais santas, falam mais bonito, enfim, qualquer que seja a razão de você achar que uma oração é mais espiritual do que a outra, isso é um engano. Eu te recomendo reler as Escrituras e ver que não existe nenhum tipo de diferença. Você pode acreditar que se um presbítero, um diácono, um conselheiro, um professor de escola bíblica, o zelador da igreja, um irmão ou irmã em Cristo que se aproximar de você para orar por você, Deus vai responder aquela oração tanto quanto como se fosse um ministro. E só para a gente poder abordar também, que eu achei interessante que o Douglas Kelly entra no assunto, nós estávamos conversando, mas ele não termina. Entender quem somos no corpo de Cristo nos ajuda na oração, não no sentido de que a nossa oração se torna poderosa por quem somos, mas nós começamos a direcionar a nossa oração para a nossa atividade dentro do próprio corpo de Cristo. Por exemplo, quem é músico, a oração dele sempre será: Senhor, me dê sabedoria para que eu possa tocar mais. Senhor, me ajude para que eu tenha compreensão musical. Senhor, me ajude para que eu toque belas músicas. Senhor, me dê sabedoria para saber a letra da música que eu vou cantar. O ministro, ele ora: Senhor, tem misericórdia, abençoa o meu dom para que eu possa estudar cada vez mais Escrituras. Abre os meus olhos para compreender, para dar um alimento saudável para a sua igreja. Aquele irmão que é intercessor, ele pede a Deus: Senhor, coloque no meu coração pessoas para que eu possa orar por elas. Tem aquele irmão que gosta de visitar, que tem esse dom no coração. A oração dele é: Senhor, coloque pessoas para que eu possa visitar mais. Tem pessoas precisando da minha ajuda. Me leve, me direcione a essas pessoas.
O evangelista, ele orar e dizer, Senhor Deus, eu preciso evangelizar hoje, me leve na pessoa certa que precisa ouvir a tua palavra. Então nós precisamos entender quem somos no corpo de Cristo nesse sentido, para que a gente direcione as nossas ações dentro do corpo de Cristo. Não que a nossa oração ela tenha um efeito maior sobre a vida do outro, mas ela tem um efeito ativo sobre o nosso ministério que exercemos dentro da igreja do corpo de Cristo. E essa questão, ela vai fazer com que a igreja amadureça. Quando você tem um evangelista que trabalha em oração, a igreja cresce. Quando você tem uma pessoa que ela é como é que a gente vai falar? Um intercessor. Esse intercessor que está sempre intercedendo, ele vai ser uma bênção para a igreja. Aquele irmão que Deus usa para poder aconselhar, quanto mais ele ora para que ele seja um bom conselheiro, melhor é o corpo de Cristo. Uma célula saudável, ela abençoa todo o corpo. Então, é importante que nós oremos pelo nosso próprio ministério, que nós oremos para nós mesmos, para que nós tenhamos uma vida edificada, para que nós venhamos edificar o corpo de Cristo. Então, nesse sentido, é que eu acho essa ideia do Douglas Kelly, que eu achei que ele deveria ter abordado, mas ele não abordou. Bom, meus queridos, terminando a nossa live, gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado por você ter assistido. Que essa palavra entre no seu coração, abençoe sua vida. E nós não podemos terminar sem oração. E eu gostaria novamente de convidar o pastor Léo que ore por nós, para nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, nós te damos graças pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te damos graças porque é o Senhor quem nos sustenta no nosso dia a dia. Nos dá a oportunidade de participarmos dessa live, seja como participantes ativos, ministrando, ou participantes passivos, recebendo, ó Deus, a ministração. Que o Senhor continue abençoando a vida do nosso irmão, meu Pai, da mídia, da filmagem. Que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Danilo, abençoando a vida desses que nos assistiram aqui nesse período, alcançando-os e trazendo maturidade, trazendo alento, trazendo tranquilidade, mostrando, meu Deus, que o Senhor é o Deus da vida deles, é aquele que pode resolver todas as questões dentro daquilo que é o teu soberano propósito. Em nome de Cristo Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira especial. Meu querido, muito obrigado por participar dessa live. E para você que vai ver no YouTube, que Deus te abençoe em nome de Jesus e fique com Deus. Tchau, tchau.